segunda-feira. Estamos no nosso 15º dia na campanha de oração, jejum e também o compartilhar da palavra de Deus. E hoje, de uma maneira muito especial, o livro de Atos, no capítulo 15. E eu quero convidar você, vem comigo diante dessa leitura. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essa notícia alegrava muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relatavam tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles a obedecer à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo em que nós, nem nossos antepassados, conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos pôs como Deus no princípio. Voltou-se para os gentios a fim de se reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordo com isso. As palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busquem a Deus, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos
apóstolos e presbíteros. Aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Fenícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, nossos amados irmãos, Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comidas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexuais. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhe vás bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a levaram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham os enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muito tempo, outros ensinavam e pregavam a palavra de Deus. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Amada igreja, nós vemos algo aqui muito interessante, onde realmente quando a igreja estava expandindo, o reino estava sendo pregado, aonde os cristãos estavam sendo contagiados, aonde realmente a palavra estava se espalhando, alguns abençoados foram e tentaram pregar a religiosidade. E muitas das vezes nós vemos em nosso meio, em nosso seio de igreja, as pessoas fazendo algo com amor, com integridade, com compaixão, e outros que infelizmente só olham a parte ruim das coisas, só olham a parte da religiosidade. E que eu quero declarar para vocês aqui diante desse dia que nós estamos vivendo um tempo maravilhoso na Wesleyana de São Brás. E eu quero convidar a você a fazer como Paulo, como Silas, como Judas, e também levar esta mensagem. Não olhar para a religiosidade, mas sim olhar para aquilo que Deus tem feito no meio do seu povo. Salvação, cura, libertação, restauração, grandes testemunhos temos ouvidos no nosso dia a dia. Por isso que possamos nós nos posturar verdadeiramente como se posturou Paulo, como se posturou Barnabé, como se posturou Silas, como se posturou realmente esses homens que levaram a palavra de Deus à frente. Ei, o passado ficou. Não podemos mudar nada,
O que podemos é avançar, levar a mensagem, levar as boas novas, ensinar sobre o reino. Por isso, vamos avante, vamos ser como Paulo e Silas, vamos ser como João, vamos ser como Marcos, vamos ser como Barnabé, vamos avante na presença de Deus. Amém? Um forte abraço, Deus te abençoe. Amanhã estaremos compartilhando Atos capítulo 16. Até amanhã.